vamos a mais um Rede Vida Serviço. A pesquisa Tiki Kids Online Brasil 2024 revelou que, entre as crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil, 83% têm perfis em plataformas como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Considerando as crianças de 9 a 10 anos que estão na internet, 60% têm conta em pelo menos uma rede social. Ainda que as principais plataformas afirmem que não aceitem usuários com menos de 13 anos. A pesquisa diz ainda que 8% dos adultos acreditam que a criança ou adolescente pelo qual são responsáveis tenham vivido situação incômoda na internet. 29% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos relataram ter passado por situações das quais não gostaram ou as que chatearam nas redes. Entre os jovens de 11 a 17 anos que disseram ter vivido situações ofensivas, 31% afirmam ter contado para os pais ou responsáveis e 29% para amigos da mesma idade, 17% para irmãos ou primos. Outros 13% relataram não ter falado para ninguém sobre o que aconteceu. A adolescência, como a internet molda a mente dos jovens, é o tema do programa de hoje com a psicóloga Laura Cury. Seja muito bem-vinda. Dados que assustam, que alertam. Nós, como responsáveis, devemos vigiar e controlar o acesso às redes e à internet, Laura. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Esse acho que é um assunto que está muito em alta e que todos os pais, pelo menos os normais, né, estão preocupados. E é uma coisa que, como mãe, também me preocupa. E em consultório me preocupa o dobro, porque são pacientes um pouco mais velhos que a minha filha. Então, eu tenho a chance de ver o quanto essa geração já consegue dissociar a vida real da vida online. Então, eles chegam e me perguntam, eu começo pela minha vida real ou pela minha vida virtual? E como seria isso? Como se fossem duas pessoas. Então, vamos aqui a um parêntese para quem está assistindo, porque isso me muito interessou. Como assim? Eu sou uma pessoa na rede, sou uma pessoa no dia a dia? Exatamente. Então, você acabou de falar que as plataformas todas dizem que são acima dos 16. Então, como crianças de 11, 12, 13, não é que elas têm uma rede social, é que elas têm uma que os pais conseguem verificar e outras 4, 5 com nome de mentirinha, com idade de mentirinha, com foto de mentirinha. Então, a gente tem que vigiar, porém, a gente também não é polícia do mundo. Então, a gente também não tem condição de viver duas vidas. Não dá pra gente viver e fazer tudo que a gente faz no dia a dia e ainda controlar 100% do tempo que eles estão consumindo dentro da internet. Então, tem que controlar. E quanto mais puder postergar isso de ter rede social e mesmo de ter o aparelho físico do celular, agora que as escolas proibiram, né? Melhor, porque é mais fácil, né? Ô, Laura, mas tem muitos aplicativos, plataformas que são como vigílias do celular, que marcam o tempo que você pode consumir. Também ajuda os pais a verificarem que o filho está tendo acesso sem ter que ter aquele controle de parar um tempo para ficar vigiando. Porque você consegue controlar, inclusive, e são aplicativos assim, que nem são grátis, você consegue ter acesso a quantas horas de cada aplicativo. Então, aplicativo de conversa vai ficar meia hora todo dia. Aplicativo de ligação vai poder fazer meia hora de ligação todo dia. Então, eu fui acho que minha filha foi das últimas a ter celular na sala dela. Ela já pegou a fase com celular, né, de que não podia levar na escola. E ela tem para ligar. Então, para eu saber onde ela está, para eu ir buscar e coisas assim. E o limite dela de conversa é muito pouco e ela realmente não liga. Apesar da turminha dela ter grupo e conversar o dia quase todo, ela não liga. Isso é ótimo. Como nós pais, o que nós devemos aprender e entender sobre a internet para conseguir auxiliar, vigiar, conversar com nossos filhos? Porque o que você me disse é que eles chegam até o consultório, que a gente vê também nas reportagens, nas séries, com essa coisa de eu sou uma pessoa aqui, uma pessoa ali e com várias identidades e códigos. Como a gente consegue entender esse mundo que pra gente é tão inovador?
Eu acho que assim, do mesmo jeito que eles não entendem muita coisa dos nossos códigos, a gente também não tem como entender todas as coisas dos códigos deles. Mas eu acho sempre que conversa franca é o melhor caminho. Então, óbvio que a gente sabe, porque também a gente já foi jovem, né? A gente já foi adolescente, que eles não vão contar tudo. Mas a gente tem que ser um ambiente, ao mesmo tempo, seguro para que eles possam contar o que realmente está acontecendo, porém, não pode virar amigo a ponto de não corrigir comportamentos inadequados e que exponham eles a perigo, né? Sucesso, fenômeno mundial. Vamos trazer em pauta a série Adolescência. Quero que você dê sua visão como profissional. O que é importante e por que é importante nós, como os pais responsáveis, assistirmos essa série, Laura? Você recomenda que a gente assista? Eu recomendo. E assim, é claro, é uma série de televisão, é baseada em fatos reais, porém várias coisas foram modificadas para criar o que eles queriam dentro da série, que é uma história de preconceito, de misoginia, que foi fortalecida dentro do ambiente online. Então, é do adolescente querer pertencer. Desde muito novo, assim, desde a pré-adolescência talvez, eles já tenham essa sensação de querer pertencer a grupo. E dentro de um grupo, normalmente o pensamento é meio homogêneo. Não porque ele seja mesmo homogêneo, mas porque um acaba assumindo mais ou menos a cabeça do outro, porque ele acha que se ele se impuser, se ele pensar diferente, ele vai ser excluído. Então, esses grupos que propagam misoginia e preconceito de todas as formas, inclusive religioso, de gênero, todos eles têm alguém, que geralmente é alguém mais velho, que propaga essas ideias, e aí essas pessoas mais novas, elas acabam mudando a forma delas de pensar para pertencer àquele grupo. E existem grupos tão bem estruturados, o que eu também não sabia disso, aprendi no consultório, que eles se chamam de família. Então, é a família tal, é uma família da internet, que eles têm um vínculo, tem o pai, tem a mãe, tem o avô, tem a avó. É como se fosse uma família dentro da internet. Essa pessoa que é o líder dessa família, a gente não sabe quantos anos ela tem. E que, baseado em que ela está passando informações, se isso é real, se isso não é. Então, até neurobiologicamente falando, quando a gente está o cérebro da gente está se formando, o neocórtex, e principalmente o córtex frontal, pré-frontal, é o último que se forma. Então, ele é formado até os 24 anos. Então, até os 24 anos, a gente não tem condição de tomar atitudes tão racionais. Então, o nosso auge da maturidade e do controle de emoções é a partir dos 24. Então, quando a gente fala assim, mas meu filho tem 14, mas ele é muito maduro. Ele vai saber que ele está correndo perigo na internet. Não, ele não vai. Inclusive porque biologicamente e neurologicamente ele não está pronto para isso. E aí, como que nós pais, então vamos lá, como que nós pais podemos, já que ele não sabe desse perigo, já que é interessante pertencer a vários grupos, já que esses grupos com certeza têm atrativos e despertam interesses e tem aquela lábia no falar que ele vai querer se aproximar, adolescência, a época que a gente rejeita quem está ao nosso lado, como nós, como pais, podemos ficar em alerta e perceber os sinais de que não está legal, alguma coisa está acontecendo, mas também de tentar essa máxima orientação para que ele não caia nessa cilada, porque é uma cilada. Sim, são vários tipos de cilada, né? Assim, tanto nesse sentido de preconceito quanto de assédio. E meninas cada vez mais novas e meninos também cada vez mais novos. E especificamente da série, duas coisas nesse sentido que você está falando me chamaram a atenção. Primeiro, mostra bem que é uma família que conversa. Porque a gente tem a ideia
de que só acontece esse tipo de coisa errada numa família que não existe diálogo. Desestruturada. E é uma família de puro amor e acolhimento. Não, os pais são separados, não tem vínculo nenhum, os pais nunca perguntam. Só que filho não é pra gente ter conversa de elevador. Então não adianta você perguntar assim, e aí, foi bem? Foi bem? Então tá bom. A gente tem que infernizar um pouco mais e tentar estabelecer e contar um pouco do seu e perguntar real do deles, ter essa disposição para ouvir, porque nem sempre é legal ficar escutando quem brigou com quem na escola, de quem que a professora chamou atenção, enfim. Para nós também nem sempre é legal, mas a gente tem que se esforçar, porque eles têm que confiar na gente e não adianta só uma conversa de obas e olás. Tem que ser uma conversa mais profunda. De preferência, reservar um tempo no dia para isso. Sei lá, na hora do almoço, fazer um esforço de todo mundo almoçar junto, ou na hora do jantar, ou antes de dormir. Então, essa é uma das coisas da série que me chamou a atenção. A segunda é que os próprios pais, eles praticam, de certa forma, um bullying com o filho. E isso é muito comum e a gente nem percebe. Então, é muito comum, principalmente na adolescência, e aí, os namoradinhos, e aí, deu uma engordada, hein? Dentro de casa. E aí, essas crianças e esses adolescentes vão levar isso para outro lugar. Então, vão entender que o ser gordo é ruim, então gera pensamentos gordofóbicos, vão entender que tem que ter aos 10, aos 11, uma namoradinha e talvez não seja a hora para aquela pessoa ou para aquela família. Às vezes foi só uma brincadeira e eles interpretaram de uma forma mais literal. Então, eu já vi, inclusive, pais falando assim, nossa, mas só tirou 9? Então, 9 é uma excelente nota. Não tem por que um pai criticar um filho porque ele tirou nota, tirar sarro. Nossa, mas você foi dormir na casa de fulano e não conseguiu ficar? Nossa, então, acolher mais, porque eles estão aprendendo, né? Então, não adianta a gente estar sempre disposto a ser autoritário e nem deixar de acolher. Precisa acolher e precisa ter uma certa autoridade sem autoritarismo. O que me despertou a atenção, entre tantas as coisas na série, é que era um menino inteligente, meigo, mas o que me dá a impressão é que o meio onde ele estava, aquela violência que era aquela escola, uma violência absurda e assustadora, fez com que ele se fosse moldando negativamente. Ele não soube um escape, não soube a quem recorrer, ele achou aquele ponto ali confortável. Mas ele já tinha traços para achar aquele ponto ali confortável que o tornou ele um assassino, ou não, mesmo uma criança que não tenha traço, vivendo numa extrema violência que era aquela escola, vivendo sendo zoado, vivendo sendo exposto negativamente na internet, mesmo não tendo nenhum traço, ele pode sim virar um assassino como aquele menino virou. A gente não fala em psicopatia nessa faixa de idade ainda. Porém, a grande maioria dos transtornos mentais, além da propensão genética, existe uma propensão do meio. Então, pode ser que a pessoa tenha propensão genética, mas ela conviva num meio ambiente tão saudável que ela nunca venha desenvolver nenhum transtorno, nenhuma doença mental. Já pode ser que o ambiente desperte isso, inclusive não só o ambiente, por exemplo, o uso de drogas. Então, isso é muito interessante, porque dá para aquele exemplo ali a gente colocar na nossa vida real. Qual ambiente a gente está oferecendo para os nossos filhos? Sim. E qual ambiente nossos filhos estão pertencendo, seja escolar, seja de amigos? Como que é esse convívio? Então, é mais um alerta para nós, como os pais. Que ambiente a gente está proporcionando? E assim, ter um limite, porque é sempre uma corda bamba. Existem os lados bons. Então, eles pesquisam tudo na internet. Hoje, se você perguntar para uma criança, ela vai perguntar para o Google por voz, ela não precisa nem saber escrever.
ela vai perguntar e vai te trazer a resposta. Então não tem mais aquela perda de tempo de procurar enciclopédia e perguntar para alguém. É muito rápido. Isso é bom. Não adianta também não dar telas, porque é a geração deles. Né? Eles convivem desde muito cedo com isso. Criança, bebezinho já faz assim. Sim. Então, é importante nesse sentido deles serem alfabetizados digitalmente. Também é importante porque não tem como negar que expande o círculo social. Então, hoje tem crianças que se comunicam, crianças até maiores, assim, e a própria escola incentiva a conversar com alunos da mesma escola de outras cidades, de outros países, trocar e-mail, enfim, recadinho, que é bacana. Então, aumenta o ciclo social, dá uma sensação menor de solidão, porque a gente vive num mundo que é muito corrido, de tempo físico, de encontro. Então, essas eu vejo que são grandes vantagens, mas também tem as grandes desvantagens. Então, perde-se em saúde mental. Aqui no Brasil, 45% dos adolescentes, quer dizer, nem tão adolescentes, né? Entre 15 e 29 anos, alegam que tem sintomas ansiosos por conta de uso, tem mais sintomas ansiosos por conta de uso de rede social. E 30% tem mais sintomas depressivos. Isso é o que eles relatam, porque se a gente for pegar pela literatura mesmo... É muito maior. É muito maior. É porque gera uma ansiedade de querer receber o like. De querer receber. O like é mais do que o quê? A atenção, a pessoa está te vendo, te aprovando. E essa aprovação, tanto que a adolescência procura. E ali atrás daquela tela, ele pode ser quem ele quiser. E Sim. aí ele fica nessa busca desenfreada. E a gente precisa parar com essa ideia de que a internet é um ambiente seguro. Então, existe um livro que chama Geração Ansiosa. É um livro sobre a realidade norte-americana. Então, quando ele for falar de porcentagem, ele vai falar com relação ao universo dos Estados Unidos, que as coisas, inclusive, são mais bem medidas, eu acho, do que aqui. Então, eles falam em aumento de 400%, de 500% de transtornos ansiosos e depressivos. E aí, um caso específico desse livro é uma menina que relata que ela ficou dependente de internet. E ela fala que a mãe dela ela fala assim, vocês vão pensar que meus pais são pais que não estavam nem aí para mim. Não, minha mãe é daquele tipo de mãe que se não tivesse 5 tipos de cor no meu prato, não ficava satisfeita. Que se ela não conhecesse todos os meus amigos pelo sobrenome, eu não podia nem sair com eles. Em compensação, quando eu estava no meu quarto, dentro do meu computador, ela não sabia nada de mim. Isso. Que é mais nada mais menos do que mostra a série. Ele estava no quarto dentro do computador. Então é isso. Como que a gente consegue? Porque quando eles... por mais que a gente tente conversar com eles, você falou que a gente tem que ter um jeito, mas como furar essa bolha para eles não acharem que é só uma vigilância, só uma crítica, só vocês querem saber mais do que eu sei, eu vou fazer do meu jeito? E eu aconselho, inclusive, que talvez nesse sentido, um profissional seja bom. Eu acho que não é para tudo que precisa de terapia, mas eu acho que o psicólogo é uma boa pessoa para fazer esse meio de campo, porque é exatamente o que você falou. Mesmo eu, que sou psicóloga, se eu for conversar com a minha filha, ela me vê como mãe, porque eu não sou psicóloga dela. E um adolescente que procure o meu consultório, por exemplo, ele chega lá... Ele me vê muito mais como uma pessoa, apesar de às vezes eu ser mais velha que a mãe deles, né? Eles me veem muito mais como uma pessoa com quem eles podem conversar, porque eu não vou repreender, do que a mãe. E eu tenho uma obrigação, pelo código de ética, de se eles estiverem correndo perigo, avisar. Então, é um meio de campo para quem está com dificuldade para ter esse diálogo. E, inclusive... é uma coisa que profissional pode fazer de melhorar essa relação.
Então, no começo de ser só o profissional e o paciente, e depois incluir a família, vincular, que é uma coisa que eu acredito também que tem que acontecer cada vez mais dentro da escola. Escola. É isso que eu ia colocar esse ponto de atenção aqui. Qual a responsabilização? Porque a gente vê nas matérias, nas pesquisas, o aumento do bullying. Ele está mais forte. Ah, mas quando você era criança, você não tinha apelido? Magrela, feia, gorda, alta, baixinha. A gente tinha os apelidos, não que a gente gostasse, mas tinha, todo mundo fazia. Mas eu acho que hoje o bullying, ele é muito mais pesado, muito mais sarcástico, muito mais maldoso. E ele acontece no ambiente escolar. Qualquer responsabilização das escolas, como trabalhar isso? E tem outra coisa, ele acontece no ambiente escolar e quando eles saem da escola, eles continuam no grupo. A conversa continua na internet. Então, eles passam o dia todo juntos, conversando. Então, o bullying que começou na escola, ele continua fora da escola. Até há pouco tempo atrás, eu não lembro, acho que em São Paulo teve uma escola que tinha um grupo de veteranos do terceiro ano que impunha castigo para o pessoal que era bicho de primeiro ano de colégio. E aí vários foram expulsos, era uma escola particular, conhecida. Então, a escola nem sabia que o grupo existia. Era um grupo de WhatsApp, era lá que as coisas aconteciam. Então, a escola também não tem como controlar o que acontece fora do ambiente da escola. E eu vejo muito a escola preocupada assim, chama o profissional para falar. Dá um texto para os pais. Dá um texto para os professores. A gente já é supercarregado, a gente já tem 1 milhão de coisas para fazer. Se chegar um texto da escola, pouquíssimos pais vão sentar para ler. A palestra do profissional, por mais gabaritado que seja o profissional, os alunos também não querem assistir. A escola não sabe a linguagem ainda dos alunos. Não. Então, eu acredito muito que essa parceria deveria acontecer dentro da escola, todo mundo junto. Sim. Pais, professores e alunos. Porque também não adianta ficar tudo na mão do professor. Então, a direção não é responsável, o pai e a mãe não são responsáveis e é o professor que tem que resolver. Que tem que ensinar, cuidar, orientar. É um trabalho em conjunto. Sim, sim. E não adianta a gente, como pai e mãe, delegar, né? Sim, a criação é nossa, mas como eles ficam muito tempo na escola, e é ali que estão todos os despertares, todos os sabores, amores e dissabores. Então, eu acho que tem que ter esse olhar. A escola também precisa aprender a falar essa linguagem deles, mais do que nunca, porque é o público dela. É com quem ela está. Sim. E é dali que não pode, que a gente tem que ter esse cuidado. Algoritmos. Eles nos inflam, uma bolha que nos prende. É também outra coisa que temos que tomar cuidado. Muito, porque é um conteúdo viciado. Então, uma criança que entre hoje e procure a arma, porque ela estava com curiosidade. Sim. Vai começar a aparecer um monte. Então, tem uma história de consultório que era um menininho de uns 6, 7 anos. E aí ele foi para casa do pai e o pai estava com o celular na mão. E eu acho que ele estava vendo um conteúdo meio impróprio para menores. E aí, o menininho que nem sabia escrever, ele escreveu do jeito que ele sabia. E ele teve acesso. Hoje é muito fácil, hoje é muito rápido. A responsabilização dos pais, então, em ficar aqui o tempo inteiro ser esse mau exemplo para os filhos. Como que fica? Assim, vamos puxar nossa orelha também. É isso. Então, mas eu tenho que trabalhar. Tudo bem, só que já é, inclusive, dentro das empresas, uma regra que existe horário até onde você pode trabalhar, a partir de onde já é exploração. Então, a gente tem que poder ter um tempo sem celular. Porque senão, como que a gente vai falar para eles que eles têm que ter um tempo sem celular? Então, às vezes, você vê a mãe no celular e não é vendo coisa importante, é vendo rede social e a criança escalando a mãe, querendo atenção. Então, muito provavelmente, essa criança vai entender que o celular é mais importante, né?
a gente é o primeiro exemplo deles. A gente está terminando, acho que é uma pauta super importante, um assunto muito importante, que os pais, quando falam em adolescência, ficam com o cabelo em pé, ficam doidos, ainda mais num mundo tão globalizado, tão junto e com pluralizadas informações que nem sempre são positivas. Então, termina aqui pra gente dando um recado, um alerta para quem está assistindo a nossa entrevista. Eu acho que é sempre conversar, é procurar ter um diálogo franco, honesto. E se precisar de ajuda, procurar essa ajuda. Muito obrigada, Laura. Adorei tudo que você falou pra gente. Aprendi muito. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu estou à disposição de vocês. Gente, este foi o Rede Vida Serviço sobre adolescência com a psicóloga Laura Cury. A gente aprendeu hoje que o diálogo, a atenção, a acolhida, a conversa é muito importante. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!